custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos falar a partir de agora de um estudo do DIEESE sobre greves ocorridas ao longo de 2020 e no início deste ano, de 2021. Para isso, nosso contato agora é com José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE. Bom dia, Silvestre, como vai? Bom dia, Maria Tereza, tudo bem? Tudo certo. Eu já quero falar do banco de dados muito bacana do DIEESE, mas não posso me furtar de começar falando da minguada greve dos caminhoneiros que estava marcada para essa segunda-feira. Depois da paralisação de 2018, muita gente tinha expectativa realmente de uma grande paralisação, de uma greve geral, o que acabou não ocorrendo. Havia uma questão do cumprimento da tabela do frete, que de certa forma a gente acaba resvalando na questão salarial, porque é o que sobra para o trabalhador, e também a questão do diesel. Por que, Silvestre, não pegou essa mobilização nesse início de ano, na sua avaliação? Olha, Maria Tereza, você tem razão. Primeiro, havia uma expectativa muito grande em relação a essa greve, né? Tendo em vista aquela greve vitoriosa de 2018. Eu acho que aí tem alguns fatores, né, que contribuíram, digamos assim, para essa baixa adesão. Um deles, eu diria que tem a pandemia, né? A situação de pandemia, de crise pandêmica no país. Eu acho que isso, digamos, de certa forma, desencorajou os caminhoneiros. Isso também é uma coisa que a gente vê em muitos depoimentos, declarações de alguns caminhoneiros, né? Você tinha duas reivindicações fundamentais, uma é essa que você mencionou, que é a tabela do frete, e a outra é o preço do diesel, né? E provavelmente deve ter tido também problema digamos assim, de organização, né, que fez com que a greve não tenha tido uma baixa adesão, né? Mas eu atribuo em grande parte isso à própria pandemia, né? Ao receio, ao medo dos trabalhadores, dos caminhoneiros, porque isso, na verdade, obviamente que gera aglomeração, né? Claro. Então eu acho que isso deve ter sido um fator que pesou nessa baixa adesão. Sobre o SAG, o Sistema de Acompanhamento de Greves do DIEESE, tem um dado que me chamou muito a atenção, né, quando eu li esse sistema que vocês enviaram para a gente, que é o seguinte: no ano passado foram registradas 649 paralisações, greves. 64% foram organizadas por trabalhadores da esfera privada e 30% pelo funcionalismo público. Eu queria que você destrinchasse e comentasse esses dados, ou seja, de fato, no ano passado, as perdas salariais, as perdas de direito atingiram a todos sem distinção. É isso que esse pode ser um dos indicadores desses dois dados, Silvestre? Sim. Primeiro, registrar, Maria Tereza, que você teve, 2020 foi o ano da pandemia, aliás, está sendo ainda, 2021, em grande medida, é a continuidade de 2020 no que tange a situação da pandemia. Então, isso também foi um fator que, digamos assim, inibiu, né, a deflagração de muitas greves. Você teve, de fato, uma queda, né, da ordem um pouco mais de 40% em relação ao ano de 2019. Agora, as greves, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, né, obviamente que elas têm reivindicações, né, e têm razões para acontecer. O ano passado, né, mesmo com a pandemia, você teve as greves, principalmente no setor privado, as grandes reivindicações dizem respeito a atraso de salário, atraso de 13º, não pagamento de férias. Se você olha do ponto de vista das greves na esfera pública, a principal reivindicação continua sendo o reajuste salarial, o reajuste do piso, né? E, Maria Tereza, ali no frigir dos ovos, como se diz, sim, você tem, na verdade, a motivação das greves está muito relacionada à própria conjuntura política e, sobretudo, à conjuntura econômica, né? Quando você tem, por exemplo,
situações como a que a gente viveu ano passado, com a combinação, uma crise que reúne uma crise de natureza sanitária com uma crise econômica, né? Você vê que as principais reivindicações têm como motivação atraso de pagamento de salário, que é assim, em razão da situação das empresas. E no setor público, o reajuste, enfim, piso. Então, a motivação tem que estar muito relacionada ao momento, digamos assim, à conjuntura política, né? Sim, sem dúvida. Eu queria também saber de você sobre como a gente pode ler, né, quais as leituras possíveis com relação aos setores. Porque, por exemplo, a gente teve o setor de construção civil, né, hipoteticamente não, é real. Ele não sofreu tanto desaquecimento no ano passado, né? Pelo contrário, apresentou números até positivos em algumas regiões. E aí você vê que não houve, por exemplo, grande movimentação dos trabalhadores. Ou seja, o que eu quero dizer o que eu quero saber, na verdade, de você, Silvestre, é o seguinte: o quanto essas perdas, esse estancamento, né, da produtividade, das coisas, pode impactar na satisfação do trabalhador e, claro, nos ganhos, né? Como que essa situação da macroeconomia acaba impactando quem está na ponta dessa cadeia, por assim dizer. Então, você tem aí como as perdas, digamos assim, de direitos. No caso, algo pesado. No caso do Rio, foi um setor, né, que, embora tenha sido duramente afetado com a crise lá da Lava Jato, né, naqueles anos ali de 2014 até 2018, enfim, ela vinha recuperando, né, dando sinais claros de recuperação, porque você tem a ver também, especificamente aí na construção civil, né, além da retomada de obras, seja na construção pesada, mas sobretudo na construção leve, né, de edificações, você teve aí também a queda da taxa de juros, né, que ajudou, que estimulou a retomada do crescimento desse setor. Então, à medida que você tem crescimento, tá certo, melhora nas condições de emprego, um ambiente menos hostil dos trabalhadores no sentido das reivindicações, você tem a tendência é você ter uma queda, né, do número de greves, que me parece que foi o que aconteceu, né? Agora, eu queria chamar a atenção, Maria Tereza, para um dado que está aí do nosso estudo, que é o seguinte: e aí também isso decorre muito da situação da pandemia, que é você ter a reivindicação, por exemplo, de melhores condições de trabalho em termos de equipamento de segurança de EPI, Sim. que isso certamente está relacionado à questão do descumprimento, digamos assim, dos protocolos por parte das empresas, e isso foi razão para a eclosão de greves também o ano passado. Quer dizer, você tem um percentual aí não desprezível, né, de greves cuja razão foi reivindicar melhores condições de segurança e, portanto, equipamento de segurança. Queria chamar a atenção para esse dado. Claro. Sem dúvida, sem dúvida. E por fim, Silvestre, bom, na sua primeira resposta, você explicou um pouco, né, mais genericamente, primeira resposta sobre os dados, eu quero dizer, mas a questão embora em que pese todas essas perdas de direitos e impostas aí pela crise gerada na pandemia, em 2019 tivemos mais mobilizações de trabalhadores. Ou seja, também há esse dimensionamento, né? O quanto a pandemia também atrapalha a articulação, a mobilização popular, não é? Sim, sim. Então, é um pouco o que eu comentei, quer dizer, você tem, de um lado, a situação econômica, né? Quando você está num período de recessão, claramente você tende a ter uma redução do número de greves, mas mais do que isso, muda o caráter das greves, né? Você tem no período de recessão, de dificuldade econômica, as greves tendem a ser greves que a gente classifica, né? Tem uma tipologia para definição das greves, tende a ser greves mais, digamos assim,
defensivas, né? No sentido de reivindicar o cumprimento de direitos, muito mais do que greves propositivas, que são aquelas que são mais no sentido de avançar nas conquistas. As defensivas são para manter o que se tem, ou seja, não perder direitos. Então, isso tem a ver também com a conjuntura. 2019, bom, aí a gente vê que os últimos 3, de 17 a 19, a economia cresceu muito pouco, né? Sim. Então, claro, teve mais setores que houve um desempenho um pouco melhor, mas, de toda forma, foram períodos de baixíssimo crescimento, né? Portanto, você teve, as greves estão também, boa parte delas relacionadas a essa situação de descumprimento, né, de não pagamento de salário, enfim, que está muito relacionado a essa conjuntura. E 2020, bom, 2020 é um ano atípico, né, Maria Tereza? Sim. Então, isso inclusive está revelado aí nos dados da própria queda no número de greves. Com certeza. Muito bom. José Silvestre, diretor adjunto do DIEESE, comentando, portanto, esse estudo do DIEESE sobre greves no ano passado e no início desse ano. Silvestre, muito obrigada e até uma próxima. Obrigado a você, Maria Tereza. Um bom dia para você. Bom dia. Tchau. Tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.